Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que nos assiste aí nos polos espalhados pelo estado inteiro. Eu sou a Tatiana. Acredito que muita gente que está aí nos municípios já me conhece, porque a gente esteve junto aí num momento que a gente inclusive vai lembrar mais aqui adiante, que foi o Seminário Travessia, que além de muito produtivo, foi também muito divertido, foi um momento interessante que a gente teve no início do ano. Então foi um momento em que eu conheci muitos de vocês que estão aí. Eu estou aqui hoje, nesse momento não era para ser eu, era para ser a Roberta, a nossa subsecretária, mas infelizmente agora pela manhã ela teve um conflito na agenda, um outro compromisso, fim de ano é sempre muito tumultuado, então ela não pôde estar, eu já estaria já num segundo momento, então vou ficar nesses minutos anteriores aqui também para fazer essa abertura com vocês. Eu quero começar dando alguns informes, passando a agenda do dia, mas principalmente agradecendo aos polos, a todos os polos que gentilmente aí hoje abriram para receber os nossos municípios. Os polos normalmente trabalham com o telepresencial das SUBAS, hoje a gente está num momento diferente, num objetivo diferente, que é de trabalhar com os municípios que estão recebendo o programa Travessia. Então, eu quero agradecer a vocês aí que gentilmente abriram esses polos, foram nossos parceiros, estão recebendo essas pessoas para que a gente possa ter esse momento aí com essas equipes que a gente tem trabalhado nos últimos anos. Além disso, eu quero dizer que todos vocês dos polos receberam uma lista de presença, para que a gente saiba quem são as pessoas que estão participando em todos os polos. Como a gente fica daqui, a gente fica querendo ansiosamente que vocês deem para nós um sinal de vida. Então, as meninas estão lá recebendo no e-mail perguntas@escolasatélite.com.br, que os facilitadores já conhecem. Então, elas estão lá. Por favor, quem tiver e-mail ou quem tiver telefone, tiver como entrar em contato com a gente, faça para que a gente entenda, saiba, identifique quem está aí. E a lista de presença, na verdade, a gente quer identificar quais são as pessoas para quem a gente está falando. Quais são os municípios que compareceram, com que pessoas compareceram. Então, por favor, quem puder preencher essa lista de presença e depois mandar para a gente, o facilitador ou algum dos municípios mandar para a gente por e-mail, ou pelo menos o facilitador depois fazer a gentileza de nos dizer quem estava, de que município era, para que a gente tenha a dimensão aí de quantas pessoas participaram dessa capacitação e que também a gente possa, de alguma forma, falar com os outros municípios que não estiveram aqui nessa tarde para a gente poder fazer esse levantamento aí de a quantas andamos no Travessia nesses 132 municípios. Bom, eu vou passar a agenda do dia. Nós vamos começar, vocês podem ver que estava previsto que a Roberta fizesse essa abertura, essa apresentação da programação do dia, né, esse momento inicial. Depois, nós vamos falar um pouco de onde nós chegamos, o que nós já fizemos, quais são os resultados que nós conseguimos alcançar. Eu vou fazer uma apresentação aqui, eu tentei fazer uma linha do tempo, assim, desde quando começamos no programa Travessia, quais são as etapas, o que foi um pouco do que aconteceu, mas é tudo de maneira muito consolidada. Como estão todos os municípios aí, a gente espera, os 132, a gente vai apresentar resultados consolidados por projeto. O que cada projeto conseguiu fazer ao longo desses anos que vocês estão aí conosco no programa Travessia, de maneira resumida, consolidada no estado inteiro. Mas eu vou mostrar para vocês onde vocês vão conseguir informações de maneira mais individualizada, ou por região de planejamento, ou por município, e aí no final eu tenho uma novidade para vocês, talvez os mais curiosos já tenham achado, já tenham visto, mas eu vou mostrar o novo site do programa. Sou péssima para guardar segredo, já viram, né? Me falar que contar no final, já contei, enfim. Depois, a gente vai ter um intervalo e daí a Mirella, que é a nossa superintendente de projetos especiais, vai falar um pouco para a gente sobre a gestão de convênios. Por que a gente escolheu esse tema para falar para vocês aqui hoje? Bom, vocês, 132 municípios aí do estado que estão participando conosco do programa Travessia, entraram, né, assim, foram contemplados com o programa ou em 2011 ou em 2012, e nesse momento a gente está numa fase final de execução dos projetos com vocês. Vários dos projetos já foram executados, já foram encerrados, outros estão sendo encerrados. Acontece que desses 132, 126 municípios ainda manterão convênio com a gente, principalmente no Travessia Social.
Então, a gente quer falar um pouco sobre esse convênio, sobre o andamento, sobre o que fazer daqui para frente, prestação de contas. A gente sabe que a equipe gestora, na maioria dos municípios, é uma equipe nova. Gestão de convênio não é um assunto simples e nem fácil. Ainda bem que a Mirela está aqui, porque ela sabe tudo. Podem mandar todas as perguntas que vocês quiserem. Ela regalou o olho desse tamanho assim agora. Mas não tem problema, né? O que a gente não souber, a gente busca as respostas, mas ela veio bem preparada para trabalhar esse assunto com vocês, inclusive tirando as dúvidas para que esse convênio consiga se desdobrar aí daqui para frente da melhor maneira possível. Né? Vários de vocês assinaram aditivos agora, então teve mudança no plano de trabalho, então vamos falar um pouco sobre isso para que a gente consiga executar essas ações. E 40 municípios também manterão convênios com o Banco Travessia. Então, vamos falar um pouco também, o que a gente vai falar sobre convênios serve para as duas situações. Esses municípios são os municípios que manterão vínculo com o programa Travessia ainda, mas os demais a gente está, inclusive, num clima aqui de despedida. Né? A partir de 2014, a gente vai ter um outro universo de municípios. São municípios que esse ano fizeram o projeto Porta a Porta, que eu sei que quem trabalhou no Porta a Porta lembra muito bem como foi, porque o Porta a Porta no município costuma ser uma experiência inesquecível. Né? A gente agora há pouco mesmo está falando, a gente tem a ilustre visita do município de Matheus Leme aqui com a gente, veio assistir aula aqui no Polo e a gente estava comentando sobre como é fazer o Porta a Porta, como é difícil essa experiência, mas ao mesmo tempo como traz resultados importantes, principalmente para que o programa TVC consiga agir, consiga fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Então, a Mirela vai falar um pouco sobre isso, e eu justifiquei porque esse assunto está aqui. E depois a gente vai ter com o Marcos. Quem está no seminário também lembra do Marcos, eu tenho certeza, né? A gente estava lá junto e ele vai fazer um momento final aí sobre uma atividade que nós pensamos para que a gente levante um pouco sobre os resultados que vocês percebem no município. Ele vai explicar, claro, né, com detalhes, com tranquilidade, mas eu quero adiantar que é uma coisa que para nós é muito importante, porque ao longo da minha apresentação vocês vão ver que eu procurei também apontar, procurei também trabalhar as nossas dificuldades enquanto gestão estadual de fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira na gestão municipal. A gente também tem as nossas limitações, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Em alguma medida eu trouxe eles aqui para que a gente possa discuti-los, para que a gente apresente-os, né? Porque a gente sabe que o Travessia no município, ele demanda muito. E a gente sempre tenta minimizar, né? Assim, uma coisa que a Roberta, enquanto gerente, enquanto subsecretária, está sempre dizendo para a gente é que a gente tem que tentar minimizar essa carga de trabalho que a gente dá para o município. E a gente tenta fazer isso de várias maneiras, inclusive por meio da articulação das nossas ações. Então, vocês podem perceber que vários de vocês, quando vieram para uma capacitação de um assunto, ou um projeto, ou um tema qualquer, foi abordado por gente de outro projeto, por demanda de outro projeto, porque já foi uma articulação que a gente fez para que vocês não fossem demandados várias vezes a vir aqui a Belo Horizonte, ou que vocês pudessem ter uma conversa pessoalmente a respeito de algo que podia ter sido resolvido pelo telefone. Mas o município tal vai estar aqui em Belo Horizonte, então vou lá falar com ele que a gente já resolve. Então, assim, tanta articulação nesse momento prático, quanto a articulação no planejamento das ações, a gente está sempre pensando na articulação primeiro, pensando que ela vai trazer melhores resultados e depois também vai conseguir minimizar, mesmo que um pouco, essa carga, essa demanda que o município recebe, né, que a Travessia leva quando o município é contemplado pelo programa Travessia. Né? Então, eu trouxe um pouco dessas dificuldades, desses desafios, até para que vocês entendam que a gente também reconhece as nossas falhas, os nossos problemas, e apesar disso a gente está continuamente aí, usando um termo que a Roberta usa, os facilitadores que nos viram na semana passada vão lembrar, que ela diz que Travessia é comer, rezar e amar. Né? Então, a gente fica aqui por conta de Travessia o tempo inteiro, a gente respira Travessia, e a gente sabe que no município vocês têm inúmeras demandas, e o Travessia leva uma carga grande, então a gente vai trabalhar um pouquinho disso ao longo do dia, ao longo da tarde. Então, o Marcos vai tentar levantar essa percepção que vocês têm dos resultados do programa Travessia no seu município. Então, a gente fica daqui o tempo inteiro se esforçando para que as coisas aconteçam da melhor maneira na sua cidade, mas e aí? Você percebeu alguma diferença? Vocês conseguiram fazer algumas travessias? Como é que é isso? Como é que ficou? Então, a gente está propondo essa atividade, uma atividade que vocês vão levar para o seu município de volta, fazer depois, mandar para a gente
para que a gente entenda como é que é a percepção de vocês desses resultados aí também e possa aprimorar as nossas ações a partir dos próximos anos, tá bom? Então vamos lá. Quero reforçar duas coisas. Primeiro, agradecer os polos por estarem recebendo os nossos parceiros. E a segunda questão é, por favor, deem sinal de vida, mandem um e-mail, um telefone, né, toquem um tambor, qualquer coisa que a gente saiba que vocês estão nos vendo, nos ouvindo aí desse lado. E também levante para a gente, preencha a lista de presença para que a gente saiba com quem a gente está falando e também pense em estratégias para falar com quem a gente não conseguiu falar hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, procurei então, como eu disse, pensar numa trajetória dos municípios no programa Travessia. Né? Que trajetória foi essa que a gente conseguiu traçar com vocês ao longo desses anos? Onde que a gente conseguiu chegar? Né? De que a gente está falando de participar do programa Travessia? E aí, para abrir a minha fala, eu vou contar com o auxílio luxuoso do nosso governador, em que ele esteve no dia, se não me engano, 3 de outubro, início do mês de outubro, falando do programa Travessia, num quadro que ele grava, que se chama Palavra do Governador, em que ele sempre aborda algum tema relevante, e aí no início de outubro ele falou do Travessia. Então vamos ouvir o governador agora, por favor. Palavra do Governador. Nós somos muito orgulhosos de termos em Minas Gerais esse programa Travessia, que iniciou-se em 2008, em parceria fundamentalmente com as prefeituras municipais. Desde 2008, nós já investimos cerca de R$1 bilhão no programa Travessia em mais de 230 municípios mineiros, ou seja, é um programa que já está muito presente em nosso estado. E ele hoje desdobra em vários eixos. Há um Travessia voltado para um diagnóstico chamado Travessia Porta a Porta, quando são levantadas as carências das famílias. Por outro lado, nós temos o Travessia Educação, voltado para complementar a escolaridade das famílias que estão em situação de mais risco. O Travessia Saúde, voltado inclusive para construir nas casas das pessoas equipamentos como banheiros, instalações sanitárias para melhorar a questão do saneamento e da saúde. O Travessia Renda, voltado para a qualificação profissional e criação de oportunidades de desenvolvimento. E é um grande esforço coordenado das várias agências e órgãos do governo do estado no Travessia para de fato apresentar um resultado positivo e que as pessoas tenham uma mudança verdadeira na sua vida. É um programa, portanto, muito positivo que luta pela diminuição da pobreza em nosso estado. No Travessia Renda, era fundamental que a pessoa, se obtivesse um emprego, apresentasse a sua documentação. E nós percebemos que muitas cidades, onde o DH é menor, ou seja, cidades mais carentes, as famílias, as pessoas não tinham documentação básica. Então, esse mutirão da cidadania que está em curso é um exemplo muito vigoroso da ação social do governo, através da Secretaria de Estado do Trabalho, em parceria com outros órgãos, uma Polícia Civil, para levar a certidão de nascimento, a carteira de identidade, a carteira de trabalho para as pessoas se habilitarem, uma vez feita a qualificação profissional, a obterem os empregos e as oportunidades que o programa Travessia como um todo pode lhe trazer. O Banco Travessia já está presente em 40 municípios do nosso estado e já tem cerca de 3.000 famílias cadastradas. Na realidade, o Banco Travessia é um grande esforço realizado naquelas famílias cuja escolaridade está incompleta, onde nós percebemos a possibilidade de haver ainda alfabetização, de voltar a alunos no ensino médio para as escolas, permitindo também qualificação e ensino profissionalizante. As pessoas, as famílias se cadastram e, uma vez cadastradas, elas iniciam um grande esforço de uma agenda. Na medida que elas concluem aqueles cursos, aquelas atividades, vão somando pontos e, ao final, esses pontos são levados ao banco, transformados em uma moeda virtual chamada Travessia, que no final pode ser convertida em reais e as famílias podem sacar até R$5.000 pelo conjunto de pontos que conseguirem, ou seja, pelo esforço que desempenharem em favor da sua própria melhoria educacional, que é o passo e o pressuposto fundamental para nós termos uma melhoria da qualidade de vida nessas regiões mais carentes do estado. Palavra do Governador.
Bom, como vocês viram aí, como eu disse, o governador falando um pouco sobre o programa Travessia, sobre os projetos que o compõem, destacando algumas ações que são importantes. Destacando algumas ações. Todas as ações a gente considera que são importantes. Então, ele destaca o mutirão, destaca o banco. Né? O mutirão, para quem teve, a maioria de vocês tiveram, a gente vai falar de quantos mutirões nós fizemos. É uma ação que mobiliza muito a cidade, movimenta e resolve uma questão que é muito importante, que é a deficiência, a falta, né, que algumas pessoas têm da documentação civil básica. Então, a gente considera que é uma ação que é muito interessante, porque ela consegue também trabalhar de maneira articulada, de maneira intersetorial, como é uma premissa do programa Travessia. O governador fala um número que naquele momento ele era mais perto da realidade, mas hoje ele não é mais. Então ele fala de 3.000 famílias cadastradas no Banco Travessia. Vocês vão ver que na hora que eu apresentar os resultados desse projeto, a gente já tem mais de 7.000 famílias cadastradas. Então, só para atualizar e depois vocês não falarem aí, olha, não está batendo, mas é isso mesmo. Naquela época era aquele número, agora não é mais. Vamos lá. Bom, quando a gente está falando de programa Travessia, municípios que estão ativos entre 2011 e 2012, a gente está falando desses municípios aí. Né? O seu município que está aí me ouvindo, com certeza está aí representado nesse mapa. A gente teve uma entrada de 59 municípios, se não me engano, em 2011, e os outros em 2012 em verdinho. Então, estão espalhados pelas 10 regiões do estado, né, com uma concentração lá na região norte e também um pouco mais no Rio Doce. Se a gente pegar o mapa desde 2008, vocês vão perceber que a concentração nessas duas regiões era inclusive maior. Por quê? Porque uma pergunta que eu respondo pelo menos uma vez por dia quando meu telefone toca é: como é que faz para eu receber o programa Travessia? Então, nossos critérios de seleção são o menor IDHM e também um corte de número de habitantes que tem no município. Reconhecidamente, a gente sabe que nessas regiões norte, Jequitinhonha, Rio Doce, estão concentrados a maioria dos municípios que têm os menores IDHs do estado. Então, a gente também, enquanto programa Travessia, tem uma atuação muito forte nessas regiões. Em 2013, a gente já começou a descer um pouco mais, chegar um pouco mais perto de Belo Horizonte com mais frequência, porque a gente está avançando para os municípios de menor IDH ainda não atendidos, então a gente vai descendo um pouco mais. É até um fenômeno interessante, assim, que a gente observa pelo próprio mapa. Bom, para a maioria de vocês, a nossa história, o programa Travessia, começou com um evento lá no BDMG. Certamente muitos de vocês não estavam lá, era uma gestão anterior a que vocês estão trabalhando, só os prefeitos que foram reeleitos, ou as pessoas que estão na prefeitura há mais tempo podem se lembrar desse evento, mas no dia 7 de abril a gente fez uma reunião com 44 cidades do programa Travessia e foi o momento em que eles assinaram um termo de adesão e nosso trabalho com eles começou no ano de 2011. Tinha um monte de secretário de Estado, estava chiquérrimo esse evento, Renata Vilhena, Dom Mauro Morelli, tinha um monte de secretário nesse dia, foi um evento muito legal no BDMG. Em 2012, nós fizemos um evento similar a esse. Aí já foi um evento lá na própria cidade administrativa, em que o governador também, de maneira similar, autorizou a entrada de novos municípios no programa Travessia. Então, a gente teve um evento que marcou aí o início do nosso trabalho junto em 2011 ou em 2012 para a maioria de vocês. O programa Travessia chega no município e já vem com uma história de um novo conceito de pobreza. Todo mundo já ouviu falar nisso enquanto está trabalhando com Travessia. Né? Então, a gente fica o tempo inteiro dizendo, pessoal, pobreza não é insuficiência de renda. Pobreza não é só a pessoa não ter dinheiro para manter as questões básicas dentro de casa. Né? Pobreza não é uma questão de renda per capita. Então, quando a gente vai com Travessia para o município, a gente vai com essa história de um novo conceito de pobreza, que é o Índice de Pobreza Multidimensional. Eu achei importante tocar nesse assunto porque a gente está sempre às voltas com ele, desde que a gente está trabalhando com o Travessia a partir de 2011. É preciso lembrar que o Travessia é um programa que nasceu em 2007, teve o primeiro ano de execução em 2008 e em 2011 ele adotou esse novo conceito de pobreza. Então, a gente trabalha com esses 10 indicadores que estão aí na tela de vocês,
divididos em 3 dimensões, e o porta a porta busca identificar quem é pobre, quem não é pobre, a partir da privação desses indicadores. Então, a gente já chega com o programa e já chega com esse novo conceito aí, em que a gente, para definir quem é pobre ou quem não é pobre, a gente não pergunta quanto a pessoa tem de renda, quem trabalha, quem não trabalha, qual que é a renda média que tem nessa família. A gente pergunta se tem gente que estudou até... Tem alguém aí que não estudou até a 5ª série, até a 4ª série completa? Tem criança fora da escola? Tem caso de mortalidade infantil? Né? Tem banheiro nessa casa? O banheiro é adequado? Vocês têm acesso à água? Têm acesso à energia elétrica? Então, na verdade, para a gente, a pobreza passa por essas questões. Poderiam ser muitas outras. Né? Nós adotamos o mesmo conceito de pobreza que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, ligado à ONU, utiliza para mensurar esse tipo de pobreza no mundo. Então, a gente tem também os mesmos indicadores que o PNUD utiliza. Então, para nós, a gente já chega dizendo, pobre não é quem não tem dinheiro. A renda passa a ser um meio e não um fim. Então, se eu tenho renda, eu também tenho condições de vida, de moradia melhores. E aí, a gente não vai identificar as privações nessas questões aqui. Então, a gente já traz um novo conceito do que é pobreza. Olha, o slide está fora do lugar, esse aqui era do 2012. Ele é o lançamento do programa em 2012, perdoe-me, viu, gente? Eu me atrapalhei em algum momento. Mas foi o lançamento similar ao que eu mostrei do BDMG. Aqui foi o governador, já com o nosso novo secretário de Desenvolvimento Social, Cássio Soares. Deixa eu ver se eu identifico mais alguém. Identifico o vice-governador no lançamento do programa em 2012. Foi um evento similar àquele que eu mostrei no BDMG, a estreia desses projetos, desses municípios no programa Travessia. E aí a gente começa com o porta a porta. Eu trouxe algumas fotos aqui para ilustrar da equipe de visitadores sociais, das pessoas visitando as famílias em casa. A gente sempre escuta muitas experiências interessantes a respeito do porta a porta. As pessoas do próprio município depois vêm até nós dizendo, eu descobri um município, eu descobri situações aqui no meu município que eu não tinha a menor ideia que existiam. Eu não sabia que tinha gente vivendo nessas circunstâncias, eu não sabia que tinha gente vivendo dessa maneira, casas dessa forma. Então, é uma experiência muito interessante para a própria população do município. Mas a gente tem a clara dimensão que a gente dá um trabalho danado fazer esse porta a porta. A gente vem aqui, às vezes, falar dele no telepresencial para as equipes de assistência social do Estado, e aí todo mundo depois fica enlouquecido. Eu quero fazer porta a porta, eu quero fazer porta a porta. Que não é nada mais do que uma busca ativa, que é uma prerrogativa da assistência social. Só que a gente sabe que é difícil para a assistência social, nas condições que tem para trabalhar no município, fazer um porta a porta como a gente faz no programa Travessia, que é de fato bater em todas as portas, bater na casa de todo mundo do município. Não raro a gente encontra gente dizendo que nem sabia que tinha tanta casa no vilarejo tal, consegue uma meta um pouco superior do que o IBGE consegue, porque identifica algumas casas que pode ser que não estavam por lá. É raro, mas às vezes acontece. Bom, então o porta a porta ele vem para nós trazer um diagnóstico aí de como é que vive essa população dessa cidade, para que a gente possa subsidiar as nossas ações. As outras ações do programa Travessia e os outros projetos, na medida em que é possível, elas se baseiam nesse resultado que o mapa de privações sociais dá. Então, em 2011, no esforço que foi feito no porta a porta em 59 municípios, nós visitamos 129 mil domicílios. Em 2012, a gente foi para 73 municípios e visitamos 200 mil domicílios. Eu não coloquei aí o resultado, mas a gente já tem o resultado de 2013, que a gente foi para 70 municípios e aí foram 146 mil domicílios visitados aproximadamente. A gente esteve em muito município muito pequenininho esse ano, então mesmo com um número parecido de municípios, parecido com o do ano passado, a gente visitou aproximadamente 146 mil domicílios. Então a gente já tem aí mais de 450 mil, somando os 3 anos, domicílios que a gente bateu na porta para saber como essa população vive. E cada município tem, então, um resultado, um mapa de privações sociais que nos indica como vive essa população. Tem uma aula do canal Minas Saúde, quem pôde assistir
deve se lembrar, em que o Ronaldo Pedron diz que é muito poderosa essa ferramenta, porque além de saber quais são as privações que o município tem, a gente ainda sabe onde elas estão com um nível de detalhamento de endereço, né? Então eu sei cada casa, quais são as privações que vivem. Eu sempre falo, para quem eu tenho conversas informais ou não, que o porta a porta é o mapa de privações sociais, ele pode ser inclusive um diagnóstico muito interessante, para que eu falo brincando o termo, que é para bater em outras portas e conseguir recursos em outros bolsos, né? Porque existem muitas linhas de financiamento no governo federal, existem outras linhas, outras possibilidades de adesão no próprio governo estadual e que de posse de um diagnóstico como porta a porta, como mapa de privações sociais, a gestão municipal tem condição de fazer um projeto mais bem elaborado, de ter dados consistentes para poder pleitear esses outros recursos. Quem tem o mapa, então, pode usá-lo dessa maneira. O porta a porta, como eu disse, falando da gente reconhecer os nossos desafios, para nós aqui é um desafio muito grande. O primeiro deles é alcançar esses invisíveis. A gente está sempre buscando com o porta a porta os invisíveis. Quem são essas pessoas? São os invisíveis para as políticas públicas. Então, muitas vezes, a gente tem até muitos casos de pessoas que têm o perfil do Bolsa Família, por exemplo, que podiam estar inseridos em outros programas sociais e que não estão, e que o porta a porta tem essa condição de nos ajudar a alcançar essas pessoas. Essas pessoas, às vezes, vivem uma série de privações, mas elas não estão identificadas por nenhum projeto, por nenhuma ação, por nada que possa ajudá-las a resolver. Então, o nosso foco é sempre encontrar essas pessoas que são público-alvo de alguma política pública e, por algum motivo, não estão sendo atendidos. Outro desafio para nós aqui da gestão estadual, que esse é bem grande, que é monitorar a execução. A gente sempre faz porta a porta numa vezada só. Está todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Então, tem 70 municípios fazendo ao mesmo tempo e a equipe da C10 inteira se mobiliza. E quando eu falo equipe da C10 inteira, eu estou falando de umas 18 pessoas, juntando todos os projetos. Então, assim, todo mundo para o que está fazendo e vai monitorar porta a porta, vai para a rua, vai para a estrada. Eu adoro, mas é difícil cobrir também uma extensão territorial tão grande quanto a do Estado, estar no tempo em que a gente precisa em todos os municípios para ajudar vocês na execução do porta a porta. A gente sabe que não é nada fácil, que a gente precisa, em muita medida, estar lá com vocês, já fizeram a capacitação, mas na hora do vamos ver, de botar a mão na massa é que as dúvidas aparecem mesmo, então a gente tem essa dificuldade. É uma logística gigantesca de saber quem vai para onde, quando, como cobrir todos os municípios. Esse ano funcionou melhor, eu acho que a gente vai se aprimorando a cada ano de execução. A gente conseguiu estar nos 70, não foi todo ano que a gente conseguiu estar em todos, então a gente fica com essa angústia aqui, essa dificuldade de monitorar a execução aí na ponta para ajudá-los nesse momento que a gente sabe que é crucial e que é bem difícil. Bom, feito o porta a porta, né, terminamos, fizemos o porta a porta, fica todo mundo ansioso aí pelo resultado, pelo mapa de privações. Agora mesmo a gente está com 70 municípios que fizeram esse ano ligando o tempo inteiro, cadê meu mapa? Eu quero saber o resultado, eu quero saber o que foi que aconteceu. Os mapas já estão prontos, eles já vão começar a conhecer esses mapas. Há exemplo de como vocês também um dia foram chamados aqui para que a gente pudesse sentar, olhar esse mapa, olhar quais são os resultados que ele trouxe e daí a gente poder levar outras ações. Então, a partir do momento que o porta a porta está feito, a gente trabalha com as outras ações, com os outros projetos do programa Travessia. Alguns municípios recebem em tempos diferentes esses projetos, nem todos os municípios recebem todos, a gente tenta levar o máximo possível para o máximo de municípios, mas a gente também tem as nossas limitações aqui, quer sejam de pessoal, quer seja de tempo, quer seja de recurso financeiro, mas a gente está sempre pensando em levar o máximo possível para aqueles municípios que mais demandam aquela ação. Nem todo mundo precisa de todas as ações também. Então, a gente espera que, terminada esse ciclo aí de todos os projetos e ações em execução, a gente consiga o nosso objetivo, como o governador mesmo disse, de redução da pobreza, aqui dita da forma da inclusão social e produtiva. Bom, então a gente começa agora a falar um pouco sobre cada projeto. Vamos começar pelo Banco Travessia. O Banco Travessia, ele foi inaugurado, teve 40 agências inauguradas entre 2011 e 2012. Então, aí tem uma inauguração em Campo Azul,
Aí a gente foi matéria no Agência Minas. Eu sempre trouxe a matéria no Agência Minas para que vocês também possam ver depois, ou que vocês vejam que o quanto a gente é notícia nos assuntos do governo. Como o próprio governador disse, o programa Travessia é um dos programas mais importantes na área social que o governo do estado tem. Então a gente está sempre pautando ali o Agência Minas e eu trouxe algumas matérias para que a gente possa ver. Então a gente foi em 2012 para mais 30 municípios. Então, eu trouxe aqui 2 inaugurações de Santo Hipólito e de Presidente Kubitschek. Essa de azul aí do cabelo curtinho sou eu, de novo. A gente estava lá com Laura, Meire. Um abraço aí pro pessoal de Presidente Kubitschek, de Santo Hipólito. Essa inauguração de Santo Hipólito eu fiquei num sol, gente, torrando. Mas eu espero que esteja tudo funcionando bem lá. Então a gente inaugurou numa força-tarefa, foi um tempo muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, o decreto que cria o Banco Travessia foi publicado em agosto e menos de um ano depois a gente já tinha 40 agências funcionando em 40 municípios do estado. Então foi muito rápido e aí a gente foi, durante esse tempo, desde a criação, desde o início das primeiras agências, aprimorando a execução do banco, que é um projeto tão inovador, que tem um desenho tão diferente do que a gente já viu. Nós temos hoje, como resultados, 40 agências em funcionamento, a agência de Campo Azul. Olha para você ver, gente, tem a agência de Campo Azul de Presidente Kubitschek de novo. A gente não puxou saco, tá? Foi uma coincidência, perdoe-me. Os outros municípios aí não se sintam preteridos, tá? A gente, na verdade, a Glaziane, que é a gerente do projeto, me mandou alguns slides e foi desatenção minha não perceber que eu estava repetindo também na hora que eu coloquei os slides lá anteriores. Perdoe-nos. Mas, de qualquer forma, estamos aí com a inauguração da agência de Campo Azul, com o cadastramento das famílias, com a Sabrina lá de Presidente Kubitschek. Nós temos 7.513 famílias atendidas até novembro de 2013 nesses 40 municípios. Então a gente tem como resultado essa Assembleia de Acionistas em Serranópolis de Minas e as turmas de EJA em Consolação. Essa Assembleia de Acionistas, Serranópolis de Minas, toda vez que a gente mobiliza, vai muita gente, é muito legal. Parabéns aí para a gestão municipal de Serranópolis. A Assembleia de Acionistas também cheia, uma sala cheia. E a turma de EJA em Consolação é uma das várias turmas de EJA que foram abertas em parceria, em articulação com o projeto Professor da Família, que é da Secretaria de Educação. Então a gente tem aqui no estado um grupo de trabalho que está sempre tentando articular as ações de elevação de escolaridade. Então a gente coloca como um resultado que é do banco também, porque o Professor da Família foi aberto em parceria, Secretaria de Educação pela Secretaria de Educação com o Professor da Família e em parceria com o Banco Travessia, a gente consegue tanto aumentar o número de famílias cadastradas no banco, para que elas tenham o incentivo que o banco traz, para elas poderem ter mais motivação para terminarem os estudos, e por outro lado, a gente conseguir levantar o público que o EJA precisa para poder funcionar com o mínimo de alunos que é exigido pela Secretaria de Educação. E assim a gente faz articulando os outros projetos que têm meta de elevação de escolaridade também. Então, com licença vou à luta, o Travessia Renda, a própria diretoria que trabalha com a educação de jovens e adultos na Secretaria de Educação está sempre junto com a gente, pensando em levar o máximo possível de ação para os municípios de vocês e para que essas ações tenham efetividade maior, uma vez que a gente tem essa articulação de um projeto com o outro. O banco tem muitos desafios, gente. Quem tem banco no município sabe que não são simples e nem fáceis os desafios que o banco traz. O primeiro desafio é mobilizar as famílias para a participação no projeto. Então a gente chega no município e fala, olha, nós vamos abrir uma poupança para você e para sua família, para vocês poderem acumular travessias e vocês vão ganhar até 5.000 travessias no final do contrato. Exatamente como o governador disse também. Mas a gente tem toda essa questão assim, mas será que eu vou ganhar mesmo? Tem uma credibilidade esse banco? E as famílias já estão habituadas a não voltar, a não estudar, né? Assim, criar o hábito de estudo é muito difícil. Eu fico, às vezes, as pessoas às vezes falam, mas esse pessoal não quer estudar, não está com preguiça. Eu falo, gente, pensa na sua própria vida. Pensa em você, pensa em mim. Voltar a estudar é um desafio, né? Então, mobilizar essas famílias é um desafio também. A gente precisa sanar as pendências nos cadastros das famílias, porque às vezes o agente deixa, depois eu trago, depois você vem, e aí tem um monte de pendência. A gente encaminha as pessoas para estudar na rede municipal. E cadê a rede municipal? Nem sempre tem a série que a gente precisa, no lugar em que a gente precisa, então tem essa dificuldade.
Tem. Um sistema de gestão que o pessoal, inclusive, veio aqui na semana passada para ser capacitado, que demorou para ficar pronto, porque tem todo o desafio de ser um sistema eficiente para acompanhar as ações do banco. Né? A gente teve, e essa é uma restrição que aparece em vários projetos, que foi a questão do período eleitoral no ano passado. A gente vai ter esse desafio aí no ano que vem também, que é novamente ano eleitoral. Então, a partir de junho, uma série de ações que a gente executa deixam de ser possíveis, não podem mais ser executadas, então isso coloca um desafio para a gestão também do próprio banco. A gente precisou fazer uma mudança no decreto e abrir as contas das famílias. Para que mudar esse decreto? As famílias, os municípios que têm Banco Travessia, as famílias já vão começar a receber agora, no final desse ano, as primeiras travessias. E isso aconteceu porque a gente conseguiu mudar o decreto e o primeiro decreto previa que todo mundo recebesse só no final do contrato e esse novo decreto agora as famílias recebem um valor parcial depois de um ano de conta aberta no Banco Travessia e para isso então a gente tem aberto as contas no Bradesco, que eu sei aí pessoal do Banco Travessia que não está nem simples nem fácil, mas a gente vai conseguir fazer e vai dar tudo certo e as famílias vão receber os recursos no final. O Banco Travessia, ele é um projeto que está muito na mídia, de uma forma ou de outra. E aí, fazendo essa pesquisa, para trazer para vocês aqui algumas coisas mais interessantes, eu vi uma matéria do Banco Travessia no município de Matutina. Esse vídeo a gente não consegue baixar, mas nós vamos tentar passar ele aqui de qualquer forma. Se der algum probleminha, a gente volta para cá e a gente passa um outro que eu tenho preparado também. Então, vamos ver, o Banco Travessia de Matutina no MGTV. O projeto Travessia está transformando a vida de 140 famílias em Matutina, no Alto Paranaíba. Além de voltar para a escola, os participantes ainda recebem em 3 anos até R$5 mil. Depois de 25 anos longe das salas de aula, Kátia retomou os estudos com o apoio do projeto Travessia. Nunca pensei assim, eu vou voltar. E estava assim, que estava me fazendo muita falta. Eu mal estava sabendo ler e escrever. Agora que eu voltei, já volta tudo assim na cabeça da gente, tá perfeito. O filho Vitor é o grande incentivador. Ele está quase terminando o ensino médio e ajuda a mãe com as atividades da escola. Quando ela tem trabalho, ela me pede, eu ajudo ela. É bom ver ela estudar e cada vez aprendendo mais. Em Matutina, 140 famílias são beneficiadas pelo projeto. Projeto que leva o nome de Travessia, porque visa criar uma passagem entre uma situação de dificuldade para um ambiente de inclusão social. As famílias que aderem ao programa ganham uma conta no Banco Travessia e recebem cadernetas como essas. Para ter um incentivo financeiro, os alunos devem respeitar critérios como matrícula, frequência e aprovação. A família tem que ter pelo menos algum membro em privação educacional, ou seja, com menos de 5 anos de escolaridade. As pessoas estão achando muito bom o projeto porque vão ajudar a pagar cursos para os filhos, ajudar a pagar a faculdade. Então, as pessoas estão achando muito interessante por esse fato. E também está sendo um incentivo para quem não estudou e está voltando a estudar. Cada travessia vale R$1 e é convertida em moeda corrente no prazo de 2 a 3 anos. Dona Veronice parou de estudar para se casar quando tinha 15 anos. Determinada, voltou para a escola em setembro do ano passado. Nesse período, acumulou 425 travessias e já faz planos para o futuro. Penso em fazer algum curso, também ter o meu filho estudando, vai ajudar, né? Aí a gente vai ver, fazer com ele o que for melhor, né? Parar de estudar, assim, agora a senhora não quer mais, não? Não, acho que agora eu não vou querer parar, não. Eu tô gostando muito. Então, pessoal, a gente viu aí 2 famílias lá do Banco Travessia de Matutina. Eu achei interessante porque a gente sempre tem o Banco Travessia nas campanhas do governo. Vou mostrar a última aqui para quem não viu também, com a dona Domingas, que deixou todo mundo encantado aqui, sinceramente, quando a gente viu a propaganda que ela participou. Mas quando está na imprensa, né, assim, no jornal, as famílias falando, eu acho que dá mais credibilidade também para o que a gente tem feito. E a gente fica feliz quando a gente percebe que, de fato, muitas famílias voltaram a estudar depois que foram cadastradas no Banco Travessia. E que foi esse incentivo aí que o banco traz, que fez com que as famílias se animassem e saíssem aí da rotina, às vezes deixar a novela, às vezes deixar os filhos um pouco, que é difícil também, mas que conseguiram voltar a estudar e que não querem parar mais. Então agora vamos ver a Domingas, lá em Itinga. Minas, uma obra que fazemos juntos.
sentindo uma felicidade que nem eu não sei explicar. Cada dia que passa, cada vez que eu chego no portão da escola, a confiança só vai aumentando. Eu me considero capaz de lutar e vencer. Primeiro, o governo de Minas criou Poupança Jovem para estimular a permanência na escola. Agora, Minas está incentivando os adultos a voltarem aos estudos com o Banco Travessia. Minha vida mudou e está mudando. E se Deus quiser, ela vai melhorar mais ainda. A minha firmeza vem através dos meus filhos. Que assim, eles falam comigo: mãe, a senhora tem que lutar em frente. Estou tirando a nota que vou falar com vocês. Até eu mesmo estou surpreendendo. Depois do ensino médio, vou fazer uma faculdade para poder ser professora de educação física. Esse é o meu sonho desde criança e eu vou conseguir. Continuar e fazer sempre mais. Esse é o compromisso com Minas Gerais. Pessoal, eu tô falando aqui com todo mundo que eu adoro Domingas, né? A gente fica feliz, porque uma coisa que deixa assim, a mim particularmente, eu acredito que muitos dos meus colegas que trabalham na cidade administrativa, fica para a gente uma angústia, uma falta de saber na ponta mesmo, assim, o que a gente está fazendo, né? Assim, a gente está de fato conseguindo? Como que é isso? Como isso tem acontecido? Então, quando a gente conhece uns personagens como esse, a gente fica feliz de saber que a gente tem conseguido fazer alguma diferença de fato, assim, na vida das pessoas. É claro que quando a gente está falando assim, alguma diferença, a gente está minimizando aí, porque a gente sabe que tem muita ação, tem muito recurso envolvido, muita gente envolvida, mas a gente fica do lado de cá querendo ver essas mudanças. Né? Outra personagem famosa que o Banco Travessia tem é a Dona Margarida, lá de Confins. A gente sempre cita ela como exemplo também, que ela voltou a estudar, ela era analfabeta, ela também participou de uma outra propaganda. E depois, ela terminou a 4ª série, ela começou a trabalhar na prefeitura. Daí o próprio prefeito conta: mas Dona Margarida, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora não tem escolaridade. Ela: que isso? Já tenho, já posso estar aqui trabalhando e tal. Então é muito legal ver esses exemplos aí de superação que a gente consegue, de fato, de fazer as pessoas atravessarem. Então o Banco Travessia está aí sempre na mídia, já teve várias propagandas a respeito dele, e eu trouxe essa que é a mais recente, que a gente sabe também que, infelizmente, tem muito município que não consegue ver as propagandas, porque tem parabólica, e aí a propaganda que passa é de outro lugar, ou a tela preta, e aí nem todo mundo consegue se ver. Então, todo mundo conheceu aí agora Domingas, lá de Itinga. Vamos avançando. Travessia Educação. Então, o Travessia Educação é desenvolvido pela Secretaria de Educação. A gente tem ações bastante expressivas. A primeira delas que eu trouxe aqui foi o Progestão, né, em que a gente teve esse ano aí na abertura a participação da nossa subsecretária, da nossa gerente, a Roberta. Ela esteve lá na abertura para participar. O Progestão capacita gestores municipais e estaduais, gestores escolares. E a gente também, nossa foto ficou muita coisa, muita informação, né? Mas, enfim, a gente tem as reformas das escolas, a doação de equipamentos e de mobiliários para as escolas que precisam, e a gente tem aí alguns exemplos de escolas de municípios do Travessia que foram beneficiados com essas ações. A gente tem como uma ação que é articulada o Professor da Família, que foi a mesma que eu citei lá no Banco Travessia. A gente tem essa ação articulada do Professor da Família, que faz parte da Secretaria de Educação com o programa Travessia, né? Então, a gente hoje tem Professor da Família em 40 municípios que são contemplados também pelo programa Travessia. O Professor da Família é uma ação que acompanha os meninos do ensino médio, né, buscando aumentar os resultados que eles têm e diminuir a evasão desses meninos na escola. A gente sabe que tem uma evasão grande no ensino médio, infelizmente. O que a gente tem de resultado? Quando eu estou trazendo resultado aqui, gente, eu estou trazendo desde 2011, os resultados que a gente conseguiu com vocês. Então, a gente tem mais de 1.000 profissionais capacitados pelo Progestão e a gente tem 191 municípios, mas eu acredito que ficou ali meta de 2013, mais 120 escolas reformadas ou equipadas pelo Travessia Educação. E com o Professor da Família, a gente abriu turma em 21 desses municípios em que ele está. Né? Então, está em 40, a gente abriu em 21 dos municípios Travessia em 2013 e a gente tem, então, 740 alunos matriculados nesses municípios. Como desafio, a gente teve um desafio muito grande esse ano, que foi a regularização da caixa escolar, com a mudança de gestão, mudança da diretora da escola. Muita escola ficou com a questão da caixa escolar sem poder receber recursos por um tempo, e isso causou alguns transtornos para a gente repassar o recurso. A gente tem como desafio também o levantamento da demanda por EJA. Às vezes a gente tem um levantamento de 3 pessoas num vilarejo, 2 pessoas numa outra comunidade da zona rural, e aí
difícil que essa demanda levantada seja atendida e é também difícil identificar essa demanda num primeiro momento. Né? Quem é que quer estudar? Quem quer estudar de fato? Onde estão essas pessoas? Então, a gente tem essa dificuldade, inclusive, para abrir as turmas e a gente também tem uma evasão grande no pró-gestão, que é essa capacitação que é feita, porque são encontros, tem encontros presenciais e tem fases que são feitas à distância, é um curso que dura o ano inteiro, é um curso pensado, desenvolvido pelo Ministério da Educação, só que, não sei se por conta da extensão, não sei exatamente qual é o problema, a gente tem um número grande aí de evasão no EJA. Travessia Renda. O que nós temos aí no Travessia Renda? A primeira ação que eu trouxe foi a própria ação que o governador destacou, que é o Mutirão da Cidadania, né, mobiliza um tanto de gente aí para emissão de certidão de nascimento, casamento, óbito, carteira de identidade, carteira de trabalho. Então, a gente mobiliza um monte de gente, faz ação na rua. Então, trouxe aí o Mutirão da Cidadania fazendo atendimentos no Triângulo Mineiro. E temos aí também as turmas de elevação de escolaridade, que foi uma ação muito interessante que o Travessia Renda iniciou em 2012 e que teve resultados muito expressivos. Por quê? Tem um modelo diferente de fazer essas pessoas voltarem para a escola. Né? Então, não é aquele formato do EJA que a pessoa tem que ir à aula todo dia, que é longo, que é cansativo. Então, os lugares são alternativos, às vezes é na igreja, às vezes é no centro comunitário, às vezes é no canteiro da obra. Então, é um lugar de fácil acesso para as pessoas e tem uma duração menor. E essa ação é feita também em parceria com a Secretaria de Educação para que depois eles consigam fazer as provas e elevar a escolaridade por meio dessa parceria aí da Secretaria de Trabalho e Emprego com a Secretaria de Educação. A gente tem, nesses 2 últimos anos, como resultados, 3.620 pessoas qualificadas nos 132 municípios, mais de 2.900 pessoas inseridas nesse processo de elevação de escolaridade. Nós fizemos 103 mutirões da cidadania. Né? Nesses 132 municípios, 103 receberam mutirões da cidadania. Foi bastante. A gente tem como desafios, né, a contratação das entidades para a execução das ações. Esse ano teve uma dificuldade nessa contratação por mudanças internas à secretaria, mas acabamos contratando e as ações estão em andamento. A gente tem um outro desafio que a gente pretende resolver o mais breve possível, que é a aplicação de novas provas para os alunos reprovados na primeira oportunidade. E esse ano a gente teve um contingenciamento do recurso, de alguma parte do recurso, o que acabou comprometendo também as nossas ações no Travessia Renda. Queria falar um pouco mais sobre a aplicação das novas provas para os alunos reprovados. Como é que funciona? Pode cortar aqui para mim, deixa eu explicar. Obrigada. O pessoal faz as provas por matéria, né? Então, vai lá, a exemplo do que fazem no SESEC, nas maiores cidades que tem, vai lá e faz a prova por matéria. Se, porventura, você não passa numa prova de matemática, ou de português, ou de geografia, ou o que seja, o Travessia Renda ainda não consegue, com a parceria que está, no modelo em que está, reaplicar só aquelas provas em que algumas pessoas não passaram. Então, a pessoa tem aprovação em algumas matérias, não tem aprovação em outra, e com isso ela não consegue ter a aprovação naquela série ou naquele nível de escolar, por exemplo. Então, ela não consegue concluir o ensino básico de 1ª ou 8ª série, né, que agora é de 1º ao 9º ano. Né? Infelizmente, nós estudamos num modelo que não existe mais, não fala mais série, fala ano. E agora vai até o 9º, então a pessoa não consegue esse certificado porque falta alguma prova em que ela foi reprovada. Então a gente precisa ainda criar essa resposta, criar uma alternativa para que essas pessoas consigam fazer uma prova, uma repescagem e sejam aprovadas nesse nível escolar que ela frequentou pelas